Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Profissionais e Profissões, o programa que destaca as profissões, conhecendo as histórias dos profissionais e a carreira que nós vamos destacar a partir de agora, a carreira importantíssima para a condução de inquérito, investigação e coisas do gênero. Vamos estudar um pouquinho mais como se trata essa profissão, que é a profissão de delegado. Vamos conhecer um pouco das histórias e saber como é o dia a dia desse profissional. Conosco hoje o delegado Vanderlei Mange, delegado titular aqui do 3º DP da Vila Nova. Tudo bem, delegado? Seja bem-vindo, doutor. Rodrigo, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa e a gente está à disposição para tentar esclarecer um pouco sobre essa profissão como é que eu posso dizer, tão falada, né, que é a profissão de delegado de polícia e que com tantos tabus, né, com tantas coisas em torno dessa profissão. Vamos desvendá-los a partir de agora. Doutor, quais são os principais aspectos que o senhor identifica que uma pessoa precisa ter para seguir primeiro na carreira do policial civil? Bom, o policial, acima de tudo, é um servidor público, né? Acima de tudo, o policial ele tem que ter a consciência de que ele exerce parcela do poder do Estado e que esse poder ele deve ser totalmente direcionado no sentido de poder transferir para a sociedade uma segurança melhor no combate à criminalidade e, dentro do possível, a sua prevenção, né? Porque o ideal é você prevenir a ocorrência do crime. E na medida em que essa prevenção, em algum momento, ela não se dá, é necessário uma resposta à sociedade desvendando os delitos e apurando todos os aspectos que envolveram aquele fato delituoso para que você possa oferecer para a Justiça, o Ministério Público e para a Justiça, um inquérito policial bem feito e que sirva de base, de esteio para uma ação penal que leve, enfim, à condenação dos culpados. As características tem que desvendar histórias, é mais ou menos assim? Como é que você... Então, acima de tudo, a pessoa tem que, como eu te falei, ela tem que ter o desejo de servir, né? Essa eu acho que é fundamental, né? No segundo lugar, deve haver um certo destemor realmente, né? Não dá para você conciliar a polícia com covardia, então tem que haver um certo desprendimento nesse sentido, né? Porque hoje a figura do policial ela já não tem mais aquele respeito que existia antigamente, né? O crime recrudesceu, as leis foram na contramão, as leis se abrandaram e a figura da autoridade, né, no aspecto geral, ela sofre muito no Brasil. E em razão disso, hoje os crimes contra policiais, as mortes de policiais, os ataques contra policiais têm sido uma coisa rotineira e bastante divulgada na mídia, né? Inclusive existe um projeto de lei em tramitação na Câmara Federal e que passou agora pela Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovada. Ela agrava o crime de homicídio ou de tentativa de homicídio quando é praticada contra agentes da segurança pública. O senhor acha que isso é benéfico? Melhorará essa questão? Acha que numa avaliação mais aprofundada, o senhor acha que isso pode conter o crime? Não, isso pode melhorar um pouco, né? Mas a gente lutava para que a pena do homicídio fosse contada em dobro, né? Então, obviamente, a figura do policial ela tem que ser extremamente respeitada, né? Justamente porque o policial exerce a função de defesa da sociedade. Obviamente, aqueles que se desviam da função, que abusam do seu poder, na mesma medida devem ser penalizados. Mas, a princípio, todo aquele que trabalha na questão da segurança pública, ele deve ter a proteção do Estado, né? Uma proteção diferenciada. Toda vítima, toda vida tem o mesmo valor. Obviamente, não é que a vida do policial vale mais do que a vida do cidadão comum. Não se trata disso, mas é que é uma forma de você poder conter a violência, para que a criminalidade tenha mais respeito com a polícia, né? Porque se a polícia perder o seu mando, quem perde é a sociedade. Como é que o senhor descobriu essa vocação? Então, na verdade eu não descobri a vocação.
foi bastante por acaso, né? Eu era estagiário do Ministério Público e o meu projeto, o meu sonho era ser promotor de justiça. E no dia do baile de formatura da faculdade, um grupo de alunos, havia os investigadores e tal, um grupo de alunos me chamou: Vanderlei, vamos prestar concurso para delegado? Aí eu falei: poxa, mas eu quero ser promotor, né? Eu nem conhecia a carreira bem de delegado, não conhecia bem a polícia e tal. E eu queria ser promotor. Não, vamos. Eu falei assim: mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu era durão, né? Eu era durão da classe, era eu. Né? Eu era o cara mais pobretão da classe, era eu. Pensa no cara duro, era eu. Eu falei assim: mas eu não tenho dinheiro, não. Aí eles pagaram para mim. Não, vamos que a gente paga a inscrição para você. Pagaram a inscrição para mim. Nós fomos para prestar o concurso. Inclusive quem foi comigo foi o Dr. Gilvan Marcílio de Freitas, né? O saudoso Gilvanzinho. E, bom, resumindo, só eu que passei. É isso que eu ia destacar. Todos eles indicaram, levaram o senhor a essa carreira e só o senhor passou. Pagaram a inscrição para mim e foi engraçado que eu fiz a inscrição e esqueci. Né? Aí no sábado, na sexta-feira, o concurso ia ser no domingo, na sexta-feira me ligaram e falaram assim: e aí, vamos, que hora que a gente passa aí? Um amigo lá do Guarujá, que é advogado hoje, o Luiz Sartorato. Eu falei: passei para quê? Não, domingo é o concurso. Eu falei: passa, marcamos um horário, né? Eu não tinha estudado nada, eu falei: ela sábado eu vou para a praia. Peguei a mulher que a gente foi para a praia, tal, no domingo eu subi, fiz o concurso e graças a Deus eu passei. Na época, passei em 9º lugar no estado de São Paulo e o único da Baixada Santista. Essa é a prova real do destino, né? Prova real do destino. E aí, ingressei na carreira, né? Fui designado para Queluz, né? Fui delegado titular do município de Queluz, que é a última cidade de São Paulo, faz divisa com o Rio de Janeiro. Vamos explicar assim mais ou menos como funciona. Primeiro, o senhor tem que ser formado em Direito para poder prestar um concurso. Isso. Você tem que ter formação jurídica, né? Você tem que ser bacharel em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas, né? A carreira de delegado de polícia é uma carreira jurídica, né? Ela não é uma carreira policial, digamos assim, né? Policial no sentido de polícia de segurança, né? Acima de tudo é uma carreira jurídica. O delegado de polícia tem que ser bacharel em Direito. Hoje exige-se a experiência de pelo menos 3 anos, né? A não ser para os integrantes já da própria polícia. Então você, como bacharel em Direito e tendo no mínimo a experiência de 3 anos, você está apto a prestar concurso para delegado de polícia. E como é que funciona? O senhor disse que foi para Queluz. Aí tem aquele lado, delegado de primeira entrância, para cidades de menor população. Ele começa como o delegado de... Na época era delegado de 5ª classe, né? Certo. Hoje é o delegado de 3ª classe. Ele assume como delegado de 3ª classe. Ele passa por um estágio probatório de 3 anos. Terminado o estágio probatório, ele é efetivado no cargo, né? E aí ele começa a galgar a 2ª classe, a 1ª classe, classe especial, que são as classes da carreira de delegado de polícia no estado de São Paulo. São as etapas, né? São as etapas, E durante a faculdade de Direito, o senhor prestava mais atenção no processo penal, processo civil? Sempre foi criminalista. Desde o 3º ano, eu me inclinei para a área criminal. E aí eu prestei um concursozinho e fui estagiário da Procuradoria do Estado. Fiquei 1 ano na Procuradoria do Estado. E comecei a fazer muita audiência criminal. E tinha um promotor na época, hoje está aposentado, professor de faculdade, mestre em Direito Penal, autor de livros, Dr. Elias Antônio Jacó. E o Dr. Elias começou a gostar da minha performance nas audiências, né? Ele de um lado e eu de outro. Aí ele me convidou para ser estagiário dele. E eu fui 1 ano e pouco estagiário do Dr. Elias, com muita honra. Isso me dignifica muito, porque aprendi muito com o Dr. Elias, foi meu mestre, né? E aí casou da minha formação com a carreira, né? Então eu tive muita facilidade no concurso, porque eu estudava muito direito penal e processo penal, que são, na verdade, as 2 bases da carreira de promotor.
ingressei como delegado e acabei ficando, nunca mais prestei concurso para nenhuma outra carreira jurídica e acabei ficando como delegado. O senhor foi galgando as etapas até chegar em Cubatão. Então, fui delegado de polícia em Queluz, né? E por coincidência do destino, acho que isso nunca mais acontece, no outro concurso que teve depois do meu, o delegado de polícia de Queluz passou e veio para Cubatão. E eu estou na delegacia, um dia ele me liga, doutor Maurício. O Maurício me ligou e falou, Vanderlei, eu sou de Queluz, eu estou em Cubatão. Você é de Cubatão, está indo aqui, né? E a gente permutou, vim para Cubatão. Aqui eu fui titular do primeiro DP, comecei como delegado plantonista, né? Fiquei no plantão alguns anos, depois fui titular do primeiro, do segundo, do terceiro. Fui delegado de trânsito, fui diretor da cadeia, né? Substituí algumas vezes a delegacia da mulher também, né? Então, fiz a minha carreira toda praticamente em Cubatão. Depois fiquei 4 anos no Guarujá, como delegado plantonista, depois fui delegado adjunto, na Praia Grande também como adjunto, em Santos eu fui delegado de trânsito e delegado do terceiro DP, depois eu retorno para Cubatão, onde eu pretendo aqui terminar meu ciclo como delegado de polícia. O senhor puxou um aspecto até. Como é que funciona a aposentadoria para... Não, É igual a... não. Como é que funciona? Não. A aposentadoria para o policial é especial, né? A lei... Tem os adicionais de periculosidade... A presidente, ela sancionou no final de 2013 uma lei dando aposentadoria especial aos policiais civis, militares e bombeiros, né? Então você precisa de 30 anos de contribuição, dos quais 20 de polícia e 10 fora. Ou 25 anos exclusivamente na carreira policial. E você então tem uma aposentadoria especial. Eu, na verdade, já passei do tempo, né? Eu tenho 23 de delegado e tenho 11 anos de previdência privada, né? Particular. Muito embora eu tenha 5 de prefeitura de Cubatão. Mas eu ainda estou aqui que eu falta um pouquinho para a primeira classe e sair com um salário um pouquinho melhor. Como é que é o seu dia a dia aqui no distrito? Então, o nosso dia a dia, ele é um dia a dia bastante duro, bastante difícil, né? É uma profissão que nos traz muito poucas alegrias, né? Ela traz às vezes a satisfação de você ter o dever cumprido, de você colocar na cadeia, ser tirado das ruas um marginal, um criminoso, né? Especificamente, neste momento a gente vive uma perseguição a um estuprador, aqui que fez um ataque aqui no bairro da Vila Nova, né? Então não existe alegria de prender ninguém, né? Pelo menos eu não vejo assim. A gente tem a satisfação do dever cumprido, mas é uma carreira bastante difícil. Enquanto nós estamos gravando o nosso programa, lá no plantão tem uma senhora agredida pelo marido, que está fazendo boletim de ocorrência agora, e já atendi hoje também uma outra vítima de agressão doméstica. Você aqui é costumeiro você ver a mãe abraçando o filho antes dele ir para a cadeia, a criança ser tirada do colo da mãe enquanto ela está sendo ouvida no interrogatório da sua prisão. Enfim, é um dia a dia bastante difícil, né? Cada plantão tem sua história, né? Cada plantão tem a sua dificuldade e assim, é a vida do policial. Dentro dessa dedicação também tem que ser um pouquinho o lado humano, tem que ser o lado mais prático, já como o senhor está citando, que precisa tomar certas medidas, que elas precisam resguardar em favor do Estado da segurança. Eu creio que seja também uma etapa muito difícil. À medida do tempo, o senhor foi se adequando a esse... Eu sempre entendi, Rodrigo, que não se confunde a pessoa do criminoso com a dignidade humana, né? E nunca fiz polícia com rancor, né? Eu nunca tive aquele negócio, eu tenho que prender fulano, tenho que pôr na cadeia, que é uma questão de honra. Eu nunca pensei dessa forma, né? Eu cumpro o meu papel, eu faço o meu papel. Eu cumpro aquilo que a lei determina que eu deva cumprir, sem prevaricar e também sem abusar, né? E aqui muitas vezes a gente vê o filho às vezes é apreendido com 10 quilos de cocaína.
o pai e a mãe chegam aqui, são pessoas evangélicas, o filho foi criado também. Quer dizer, você não pode misturar isso, né? Então, eu deixo o pai conversar com a mãe, eu deixo o marido, a esposa abraçar o marido antes de... porque eu acho que também isso faz parte da gente mostrar uma polícia mais humana. Como digo, sem ser firme, sem deixar de ser firme, né? Eu nunca deixei de prender alguém por um artigo, sendo que eu poderia incidi-lo naquele crime, imputar ele aquele crime, né? E isso não quer dizer que eu tenha que ser arbitrário, que eu tenha que ser abusivo. A chance de regeneração, o senhor acha que são boas dentro da sociedade de hoje, na nossa perspectiva? Muito poucas, em razão do sistema carcerário, do sistema penitenciário brasileiro, né? É um sistema penitenciário que não dá condições, né? Que não tem a estrutura, que não dá as ferramentas para que o preso se ressocialize-se. Muito pelo contrário, né? Eu quando fui diretor da cadeia, na época, isso quem pode testemunhar é a ex-vereadora Nega Peruzzi, né? Eu queria fazer com a Nega um trabalho de alfabetização de presos, né? Eu achava inadmissível, e acho até hoje, alguém entrar numa cadeia, né, sob a guarda, sob a custódia do Estado, entrar analfabeto, ficar 10 anos preso e sair analfabeto, né? Eu acho isso inadmissível, né? Então, a gente ia começar a fazer visitas e tal, um trabalho de alfabetização dos presos e tal, né? Mas a cadeia acabou sendo desativada aqui em Cubatão. Nós desativamos a cadeia no ano de 2000 e aí esse nosso projeto acabou não se concretizando. Mas são poucas as cadeias, são poucas as instituições penitenciárias que dão essa condição de ressocialização. Muito pelo contrário, o que a gente sempre ouve aí é a questão de que a cadeia é uma escola de crime, né? E realmente não é longe disso. No entanto, isso não pode ser desculpa para não prender. No entanto, isso não pode ser desculpa para se omitir, né? Hoje o debate é a questão da minoridade penal. 18 anos, 16 anos, né? Então a gente não pode, por causa do sistema penitenciário caótico que a gente tem, deixar de aplicar uma medida como essa. Uma coisa não exclui a outra. O sistema penitenciário está ruim? Tá. O sistema carcerário está ruim? Tá. Mas nem por causa disso a gente tem que deixar de aplicar uma legislação um pouco mais dura, um pouco mais vigorosa contra a questão dos atos infracionais que estão sendo praticados por menores. Já que o senhor tocou nesse tema, que é um tema emblemático do momento, que é a maioridade penal. O senhor acha que isso pode melhorar? Pode. Pode melhorar, pode inibir. Eu só acredito que deveria ser feito uma composição de sistema. O nosso sistema hoje é biológico, tem que ter 18 anos, né? Eu acho que a gente pode baixar a minoridade penal até para 14 anos, nem 16, até para 14 anos, e o menor ele cometeu o delito, ele passa por uma banca forense de psiquiatras. Se os psiquiatras entenderem que ele tem condição de ser punido, de ser penalizado, ele responde criminalmente como se maior fosse. Se entenderem que ele tem ainda uma maturidade que não está completamente formada, então fica como ato infracional. Mas que é preciso mexer nesse sistema, isso você não tenha dúvida. Uma coisa ou outra. O projeto está indo tímido, né? Porque parece que só está abrangendo os crimes hediondos e os crimes mais graves. Mas, por exemplo, o grande problema hoje é o tráfico de entorpecente, né? Por trás de todos os outros delitos está a droga. Isso em 90% dos casos, né? Então, eu acho que o projeto é tímido, deveria abranger sim a questão do tráfico de entorpecente por menor de 16 anos e também os crimes de roubo, né? Eu achei engraçado uma fala do ministro da Justiça, né? Porque um dos institutos de pesquisa, ele divulgou que 66% dos menores que estão presos hoje são pobres, né? 50% estão fora da escola e apenas 12% praticam crime hediondo.
Então eu entendi o seguinte, que os presos que estão no sistema penitenciário hoje, 66% são ricos, né? 50% tem nível superior, e os 12% só cometem crime leve, né? Porque eu estou fazendo ao contrário, né? Então eu acho que isso não é desculpa, eu acho que a gente tem que combater as frentes como tem que ser combatidas. Mas isso é uma questão do legislador, eu sou apenas um operário do direito, né? O que eles decidirem lá, a gente aplica aqui. Perfeito. Vamos encerrar esse primeiro bloco aqui. Daqui a pouco voltamos para o segundo bloco e dirimir mais um pouquinho das nossas eventuais dúvidas, das suas dúvidas e falar um pouquinho mais dessa carreira. Voltamos já.